todos. Gente, vocês não fazem ideia que eu tenho que começar educadinha, dizendo que eu tenho que agradecer ao CRO, a todos que colaboraram, mas, na verdade, eu tenho que mostrar a alegria que nós, dentistas, estamos sentindo deste nosso encontro. Porque nós precisamos desta troca de informações. Né? Não adiantou nada tudo que o Reinaldo falou ali de mim, se nós não tivermos vocês, se nós não tivermos o médico do trabalho junto, o enfermeiro, o engenheiro, porque todos estamos juntos aprendendo. Por sinal, nós estamos sendo os últimos a entrar neste grupo. Então, talvez sejamos os que mais precisamos aprender com vocês. Achei interessantíssimo, né, o comentário rápido, porque quando o professor Afonso e eu fomos querer construir a nossa apresentação, nós falamos, bom, qual será a dúvida dos colegas? O quanto será que eles conhecem a nossa área de atuação ou não? E, por esse motivo, começou-se assim, bom, então vamos pensar nas nossas competências. E por quê? Porque, a partir destas competências, nós vamos conseguir entender que nós estamos falando de todo e qualquer trabalhador. Porque todo e qualquer trabalhador está exposto, no mínimo, a um tipo de risco. Então, vamos dizer, um professor. Poxa, mas ele está lá com um slide, qual é o risco dele? O risco dele é médico de ter varizes? Não. O risco dele é o estresse que ele está sofrendo. É o quanto que ele não vai apertar e comprometer a sua face. O quanto isso não vai gerar de comprometimento. Poxa, como a colega colocou até, né? Mas e o cirurgião dentista que está atuando na clínica e os seus funcionários? Outro tipo de risco. Né? E aquele que trabalha no serviço público, o que trabalha como gari? Ou seja, todos os trabalhadores. Né? Infelizmente, e não nos vem ao caso querer discutir, quando a medicina do trabalho foi estudada, olvidaram-se de que nós tínhamos cavidade oral. Para nós que somos dentistas, nós falamos mais bonito, sistema estomatognático. Porque, na verdade, é isto, é um grupo, né? É um órgão todo que foi jogado fora. E que, graças ao desenvolvimento do entendimento dos nossos conselhos, aqui estamos nós, dizendo que, como nós dentistas falamos, a saúde começa pela boca. Porque muito antes de um trabalhador ter que ir a um psiquiatra, a cavidade bucal dele já deu sinais de patologia. E nós já poderíamos ter resgatado essa pessoa e não esperar que ela chegasse até lá. Tá? Então, por esse motivo, eu digo mais uma vez, é com grande satisfação. Conseguimos conversar com alguns colegas advogados e a nossa ideia foi assim, por favor, senhora autoridade, divida conosco o vosso conhecimento, porque é isso que desejamos, ok? Bem, eu vou agora, então, adentrar um pouquinho mais na ideia do nosso meeting, porque a ideia é que nós, na área da odonto, como fomos pensar em grupo, nós dissemos assim, muitos conhecemos o que é a questão agora, quais são as patologias e a discussão, né, na área, né, do direito relacionado a processos entre paciente e profissional. Mas a odontologia do trabalho não vai abordar isso. Espero-me que os dentistas do trabalho não façam bobagem no diagnóstico, mas a ideia nossa é diferente. A nossa ideia é que o trabalhador tenha a educação, como disse, né, o professor Afonso, tenha a informação de que o ambiente dele faz com que ele possa ter doenças. E quem é responsável por esta saúde? É quem o adoeceu. E quem o adoeceu foi a própria empresa. Só que isto precisa de ampla divulgação para o nosso país. Porque ele precisa saber que existe essa possibilidade, que ele está sendo uma vítima. E o máximo que acontece até hoje é o quê quando acontece essa vítima? Mandam para casa, afastam ou mandam embora por outros motivos, mascarando, e assim a pessoa fica ao relento. E exatamente isso é essa mudança de pensamento, é essa reflexão e discussão de que caminhos nós pretendemos tornar com os nossos trabalhadores no nosso país. Então, nós vamos, sim, tentar pensar, né, em que pontos nós poderemos analisar, como questionar, como buscar informação para realizarmos esta nossa perícia.
Então, nós vamos dizer, sim, sempre, que a perícia ocupacional na nossa área, ela é indispensável, no nosso ponto de vista, para as relações entre o empregado e o empregador. Porque é por meio da nossa colaboração na perícia que nós vamos dar subsídio suficiente ao juiz para que ele determine, então, quem será responsável pelo quê e o quanto cada qual tem que acertar com a sociedade o que lhe deve. Portanto, quer seja nos acidentes de trabalho, quer seja nas doenças ocupacionais, nós precisamos analisar quais são esses danos causados. E esses danos vão sempre estar na dependência da exposição deste trabalhador, quer seja pela sua incidência, quer seja pela frequência a que ele está exposto. Então, nós aqui colocamos já o primeiro. Então, significa que, se ele estiver exposto, vamos lá, a uma substância química qualquer, uma vez por mês, isto é significativo? Vai depender da resiliência de cada corpo. Então, esta macrovisão nós também precisamos ter. O que os nossos estudos científicos nos mostram é uma frequência um pouco maior, uma incidência um pouco maior, e daí a importância dos exames periódicos. O nosso conselho, quando iniciou as nossas competências, pediu que nós fizéssemos os exames. Nós, especialistas, entendemos, sim, que uma radiografia, e pedimos a panorâmica, só por um detalhe, nós não podemos fazer aquelas radiografias pequenininhas, que são chamadas as periapicais. Nós não podemos pedir legalmente que essas radiografias pequenas sejam realizadas. Isso é proibido para diagnóstico. Eu posso fazer durante um tratamento. Mas uma radiografia panorâmica, tá, por questões de radiação e tudo mais, eu posso pedir. Não é a ideal? Claro, nós sabemos que não. Mas, minimamente, eu consigo enxergar se ele tem alguma alteração mínima, mas que ele tem alguma alteração na articulação, se ele já está desenvolvendo algum cisto, que tipo de problema ele pode vir a ter. E por que isto? Porque aí, de novo, nós já devolvemos para vocês. Porque, num ato de uma perícia, eu tendo o raio-x inicial, eu tendo o final, eu, quanto empresa, posso dizer, eu estou entregando para a sociedade o trabalhador assim como eu recebi. Caso contrário, sorte do trabalhador, que terá como respaldo, vocês me prejudicaram, vocês vão agora ter que me indenizar. Então, as coisas vão se interrelacionando no nosso ponto de vista. Portanto, esses riscos todos precisam ser observados. Claro que vocês sabem decorar e saltear esses riscos. Mas o que nós queremos enfatizar é que estes riscos também estão presentes na nossa área. A cavidade bucal, ela está, sim, exposta a todos eles. E aí, os equipamentos de proteção individual, claro, quando nós formos fazer um exame periódico, quer seja a empresa me contratando para que eu esteja lá dentro fazendo esse exame, quer seja eu faça um contrato para o meu consultório, quer seja eu construa um ônibus e saia andando pelas indústrias, seja como for esta forma de contrato, quando eu for estudar qual é o tipo de exame, qual é a anamnese, o que eu estou procurando. Afonso não falou que era um monitoramento? Então, eu preciso saber o que eu estou buscando naquela cavidade bucal. Por isso, eu preciso conhecer qual é o programa de prevenção de risco ambiental daquela empresa. Eu já preciso ter noção de qual é o programa de controle médico daquela empresa. Porque tudo isso nós sabemos. Vai tudo para o Ministério, eles têm obrigação de informar. E a partir disto, eu vou pegando, então, cada setor da empresa e vou em busca de procurar agora o que cabe na odontologia ali, para que nós possamos analisar e tentar buscar de uma maneira preventiva. A ideia nossa, jamais, desde pensar em construir a especialidade, jamais foi pensar em tratar. Muito pelo contrário, estaríamos até caindo numa parte ética, quando eu faço esse diagnóstico e eu mesmo me indico. Então, não se pode pensar nisso. Mas a nossa concepção não é jamais tratar. É simplesmente, que não é simples, mas é monitorar, é fazer com que não ocorra o dano.
né? E se caso eu começo a encontrá-lo, que eu consiga encaminhar para que, mais rápido possível, né, ele consiga ter a reparação dentro do possível. Existem casos que vai se pegar mais a distante, é verdade. Né? Mas para que esperar chegar ao fim? Nós falamos, os empresários acham que é caro. Mas, por outro lado, né, nós temos algumas experiências exitosas onde nós conseguimos mostrar, né, para o empresário que, fala baixinho, nós somos baratinho. Porque é mais barato pagar um dentista do trabalho do que um processo que vocês vão meter neles. Né? E, para nós, dentistas, é um regozijo quando este processo existe. E por quê? Porque, basicamente, na sociedade, todos somos trabalhadores. E todos queremos respeito conosco, com os da nossa família. Então, por que não com os demais? Mais do que nunca. Né? Tanto vocês quanto nós somos formadores de opinião. Então, cabe a nós essa difusão, né, para que a sociedade consiga realmente evoluir. Claro, a odontologia do trabalho no Brasil precisa se dar este reconhecimento. Quanto especialidade, né, é a primeira no mundo que tem especialidade. E não é à toa que nós somos convidados para ir a vários países explicar sobre o que significa. Por quê? Porque alguns países já vão direto para a reparação do dano. Não existe esse conceito para eles de prevenção. E é isto que eles estão começando também a aprimorar. E nós, quanto odontologia a nível mundial, somos consideradas uma das melhores do mundo. Então, para isso também nos pesa. Por um lado é bom, mas, por outro, exige de nós que continuemos a estudar, a nos esforçar para manter esse objetivo no país. É um orgulho para nós, como agora vem a Semana da Odontologia, você poder falar, eu posso ter me equivocado? Posso, mas eu dei o melhor de mim. E eu acho que esse é o intuito de todos nós aqui, num sábado, estarmos reunidos. Né? É dar o melhor de nós. Então, de novo, falando a pergunta que já foi respondida pelo professor Afonso, nós costumamos falar assim, entre nós, dentistas. O paciente chega no consultório, né, e eu pergunto qual é a profissão dele. Para que eu quero saber a profissão dele? Eu já olhei qual é o carro, eu já sei mais ou menos quanto que eu posso cobrar. Eu vou perguntar a profissão só para saber mais um pouquinho quanto que eu posso cobrar? Isto é um conceito que não sei de onde veio, mas, para nós, não nos interessa só isso. Nos interessa saber em que setor que ele trabalha, em que setor que ele já trabalhou. Porque, a hora que eu encontrar uma mancha na cavidade bucal dele, eu preciso ter noção se ele ainda está sendo exposto a esse risco ou se isso faz parte de um passado, mas eu preciso acompanhar se terá danos no futuro. Então, daí a importância de nós estarmos sempre lembrando isto. É fundamental que eu conheça um pouco mais, porque ele não chama mais, para nós, ele não se chama paciente, ele se chama trabalhador. Este trabalhador, por vezes, vai fazer algum tratamento, que não é meu paciente. E aqui está o nosso prontuário, e nós, quando fazemos os nossos exames, vamos sempre ter guardado o máximo de informação possível. Em anamneses e coisas a mais, não precisamos entrar neste ponto, porque não é o foco de hoje, mas, sim, as nossas radiografias, como falamos. Reparem como eu minimamente consigo enxergar algumas estruturas. Isso nos dá muito subsídio. Nós pedimos sempre para que se tire fotos de frente, de perfil, um sorriso. E vamos, sim, construir, então, o nosso prontuário. Este nosso prontuário, além de guardar todo o histórico da vida deste trabalhador, ele colabora, de mão beijada e graças a Deus, com toda a área forense. Cada vez mais sabemos disso, da evolução do mundo. Quantos aviões por aí, infelizmente, não vêm a cair, quantos acidentes, e se necessita, né, desta evolução, deste auxílio. O último grande que nós tivemos aqui em São Paulo foi a TAM, aquele avião que caiu aqui no centro. Quase que 90% dos casos, eu não sei direito, aí a professora sabe mais do que eu, a Soraya, dessa porcentagem, mas eu sei que mais de 90% das identificações foram feitas por cavidade bucal. Se eu precisei, então, nesta hora de acidente,
correr atrás da família para perguntar quem é o dentista dele. Ele tem a fichinha? Vocês sabem, não adianta mentir. Tem esta piquititica, vermelhinha, que só fala qual é o dente que eu vou tratar e qual é o orçamento. Por mais que se ensine diferente na escola. Na prática, esta é a realidade muitas vezes. Na prática, você pergunta, cadê o termo de consentimento desse trabalhador? Não tem. Ele assinou que ele veio no consultório e que concedeu para você fazer? Não tem. E assim, infelizmente, tem horas que você fala, eu não tenho o que fazer com você. E por este motivo, nós, na Odonto do Trabalho, temos tudo isso guardado no prontuário. Então, sim, qual a empresa que ele trabalha? Ele trabalha em tal. Entre em contato com a empresa, está aqui o prontuário. Isto facilita para quem está fazendo a identificação, mas facilita muito o coração das famílias. Porque, prontamente, essas pessoas conseguem saber se é seu ou não seu parente. Então, nós vamos, sim, poder colaborar e, quiçá, um dia, podemos ter, no nosso país, uma situação de identificação mais favorável. E aí, agora, já entrou para a área de vocês receberam lá o processo, vão chamar, quer seja um assistente técnico, quer seja nomeado o perito, mas, dentre tantas as partes do processo, chega uma hora em que a prova pericial é fundamental. E, para nós, prova pericial vai se chamar nexo causal. Certo? E, nessa pesquisa do nexo causal, nós vamos, a princípio, buscar a relação entre o CID, que é o Código Internacional da Doença, e o CNAE, a Classificação na Atividade Econômica. E por que nós estamos falando isto? Porque, a princípio, desde 1999, nós temos no manual que o Ministério da Saúde solta das doenças relacionadas ao trabalho, entre tantas as doenças, quando nós formos lá no sistema digestivo, já existem muitas patologias. Então, eu já começo reforçada por uma questão legal de que existe. Eu vou buscar qual é a classificação. Eu vou buscar o CID. Eu já estou com o nexo causal na mão. Eu estou com 90% da perícia pronta. Porém, nós entendemos que, além do que este manual nos oferece, nós ainda temos, sim, e sabemos de tantas outras patologias que podem acometer esse trabalhador, que é importante que nós conheçamos para podermos ir fazer a busca ativa na hora da nossa perícia. Citando só alguns exemplos, como um agente mecânico, eu posso ter os parafusos, as roscas, todos os equipamentos que nas diversas funções são utilizados. E isto, eles têm o hábito, na hora do trabalho, de ir colocando na boca. Quem não viu uma cabeleireira colocando um grampo na boca? Todos nós. Acontece que este uso, a depender da intensidade, da frequência, ela vai acarretar num desgaste dental. E os nossos estudos mostram, por exemplo, alguém que seja um músico, o fato dele segurar aquela paletinha para poder fazer o sopro, com o passar do tempo, gera um desgaste típico num dos nossos dentes, como se fosse uma meia-luazinha. E assim outros tantos. Eu só quis trazer alguns exemplos para poder levantar a nossa reflexão. Como as névoas ácidas. Peguei, por exemplo, quem mais usa névoa ácida são as indústrias petroquímicas e a própria galvanoplastia. E elas, todas as exposições químicas que ali existem, elas vão acarretar uma erosão dental, e pior, elas podem dar o desenvolvimento de um carcinoma espinocelular. É o carcinoma mais frequente que nós temos na odontologia. E aí nós fazemos a pergunta, ele teve de onde esse carcinoma? Ocupacional. Quem o adoeceu? Não foi a natureza, não foi o DNA, não foi nada disso. Foi a exposição.
né? Quem precisa ser chamado à responsabilidade social, portanto? Né? Nós não estamos querendo falar mal de patrão, né, de empresário. Nós só queremos dizer que precisamos trabalhar de uma forma justa e igualitária. Eu dou a minha mão de obra, mas você me garante a saúde. Isso é uma coisa natural. Já aqueles que estão expostos a situações de flúor e dos seus compostos, as indústrias que mais utilizam é a de alumínio, a do derretimento de vidro, a da confecção de telhas. E esse tipo de indústria também gera erosão dentária. Aqui é um trabalho que nós fizemos na nossa tese de doutorado. Fomos buscar, então, dentro do setor da galvanoplastia, de todas as áreas, e lá nós encontramos, basicamente, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico, clorídrico e fluorídrico. E nós sabemos, e conseguimos ver, que estes ácidos vão alterar o fluxo salivar, alteram o pH salivar, e tudo isso gera uma série de exposições e alterações bioquímicas na cavidade bucal, e todos eles, então, podem resultar em lesões, desde lesão cariosa, a doenças periodontais, gengivais e até câncer de atividade bucal. A exposição, por exemplo, às névoas de cádmio, elas também, a fábrica de confecção de motores de carros, os fungicidas, mais do que nunca o INCA todo ano solta essas informações para nós, e eles vão, todos eles, cada qual ao seu tempo, mas eles vão dar uma resposta para o cirurgião dentista antes do corpo se contaminar. Vai existir no esmalte do dente uma alteração de cor. Então, quando nós fazemos o exame periódico e eu enxergo uma cor verde, uma cor azul, uma cor amarela, eu já sei, aqui tem uma exposição, eu vou atrás para saber. Porque, senão, só vai aparecer na hora que o corpo todo estiver contaminado. Veja como nós podemos, e por isso eu disse, somos baratinho. Quanto dinheiro nós não estamos economizando, pegando antes? Assim como também a exposição aos metais de cobre, níquel e prata. Por exemplo, cobre vai dar manchas verdes nos dentes, mas também manchas verdes no níquel. Por isso, eu preciso entender onde ele trabalha, em que setor que ele trabalha. Assim como manchas azuladas em quem se expõe à prata. E esta coloração, como disse, é fundamental para que nós consigamos fazer o rastreamento da saúde desse trabalhador. E aí, a exposição ao mercúrio. Não quis nem falar de garimpo, para não gerar problema. Nós fomos buscar os agrotóxicos que estão esparramados por este Brasil, os cosméticos, que, embora nós usemos, mas na confecção dele a exposição é muito grande, muitas das lâmpadas, e elas vão dar uma gengivite crônica. Então, aqui, nós, quando estamos falando só para dentistas, nós dizemos assim, o paciente chega com uma gengivite, nós educamos o paciente, fazemos toda a terapia, pedimos para que ele retorne dali 2 meses. Ele retorna igual. Então, nós, dentistas, pensamos, bem, eu não consegui passar a informação, ou ele não conseguiu assimilar o suficiente, então eu vou fazer tudo de novo. Faço. Dali 2 meses, ele retorna a mesma coisa. Eu já começo a achar que ele é relaxado. E eu pensava assim também, até conhecer a odontologia do trabalho. E agora, então, quando eu vejo isso, eu digo, não, aqui pode estar escondido uma doença ocupacional. Por isso é importante que todos nós conheçamos. Então, nós sabemos que existe uma doença que nós chamamos de queilite actine, é aquela do cantinho do lábio, que as pessoas muitas vezes têm. Essa doença, ela é considerada como pré-cancerosa. E nós precisamos dar atenção para saber até se ela é ocupacional ou não. Quando nós vamos estudar qualquer livro de semiologia nosso, qualquer professor de cirurgia, nos diz que o câncer de lábio inferior é o câncer de maior incidência na cavidade bucal. É considerado o 5º maior câncer existente no ser humano. Toda essa teoria. Porém, está lá escrito no livro que a exposição ao sol também gera. E aí vem a nossa pergunta.
Quantas não são os profissionais que têm como atuação a sua exposição ao sol o dia todo? Se esse trabalhador tiver informação, se o dono da empresa tiver informação, um protetor labial é muito barato. E eu evito um câncer. Isto é mais falta de informação, porque não é caro. Eu duvido que algum empresário ache que isso vai custar alguma coisa. Ele gasta tanto dinheiro com tanto EPI, é que ele não tem acesso a essa informação. Assim como nós sabemos que a doença periodontal, os problemas de gengiva, eles vão interferir até com o colesterol circulante do corpo. Ele tem interferência com o potencial trombogênico. Tem interferência nas gestantes, onde elas terão bebês prematuros e com baixo peso. Tudo por causa de uma doença periodontal. De uma gengivite que eu chamei ela de crônica, que virou uma doença periodontal. E vai ter interferência na artrite reumatoide, na aterosclerose, na diabetes, na hipertensão, no infarto e o que nós chamamos de endocardite bacteriana. Então, existe um estudo muito grande feito aqui no Brasil, aqui do hospital, do INCOR, que mostra o quanto as pessoas que têm problemas de válvulas cardíacas adentram ao hospital com endocardite bacteriana. Por quê? Porque ninguém olhou a cavidade bucal dele com assiduidade. A nossa educação no país é, quando muito, visite seu dentista a cada 6 meses. Alguém vai? Não. A pessoa deixa. Se perguntar para qualquer oftalmologista, quando é melhor seu consultório? Em janeiro e fevereiro, quando volta às aulas. Mas o problema não foi o ano todo? Então, também é uma falta de educação que nós precisamos passar. Assim como no caso do estresse. Qual é a profissão que minimamente não tem um estressinho? Outras, muitíssimo. E nós sabemos que este apertamento dental vai levar desde um bruxismo a um burnout ou uma síndrome de ardência bucal. Nós sabemos que a articulação fica comprometida. Existe uma musculatura toda nossa aqui que liga, chamada esternocleidomastoideo, que fica todinho comprometido. Quando você começa a passar a mão nas fibras musculares deste trabalhador no exame, você sente os grânulos. Então, ele precisa chegar no psiquiatra? Ele precisa chegar no suicídio? Ou a odontologia do trabalho já pegou faz muito tempo, isto, antes de chegar a um comprometimento maior? Veja o estrago que faz um bruxismo. Isto, claro, nós enxergamos este dano, mas nós também conseguimos enxergar como ele está perdendo também os dentes de baixo. Como esta altura de um dente com o outro, que é natural, esta altura vai dar toda uma estabilidade na alimentação, na fonética, na nossa musculatura, que tudo isso está sendo comprometido. E aí, qual é o impacto que nós entendemos, que a odontologia do trabalho possui? A nível de funcionário, com certeza, nós vamos trabalhar com a autoestima dele. Com certeza, nós vamos estimulá-lo ao autocuidado. Também faremos a redução do absenteísmo, a educação, as campanhas. Vamos fazer com que haja uma redução de acidentes. E quando, de novo, eu jogo isso para o empresário, ele já sabe, ele tem que pagar lá o seguro dele, e depende da sinistralidade. Se entrar como acidente de trabalho, vai ter interferência. Então, ele, de novo, sabe que é mais baratinho ter agente, porque não reduz. Não é à toa que ele tem aquela placa enorme de 130 dias sem acidente. Ele está não avisando para mim, ele está avisando para o marketing dele, para os advogados e para o seguro. Não é outra coisa. Nós também sabemos que haveremos a redução dessas doenças ocupacionais e, principalmente, o que falamos desde o início, demonstrando sua responsabilidade social. Já para a empresa, com o que ela ganha? Ela ganha com a diminuição do absenteísmo
quer seja do tipo 1 ou do tipo 2, ela ganha com o menor risco de doenças e de acidentes, melhora a sua imagem, vai reduzir os problemas odontológicos e ela terá maior produtividade. Já para o trabalhador, né, ele também terá redução de custos emocionais e financeiros. Não é um trabalhador que adoece, é uma família que adoece. E todos nós já passamos por isso. Né? Vai ter um acesso de aprendizagem sobre o cuidado odontológico. Ele vai ser motivado, né? Terá maior disposição, porque não tem problemas, vai ter uma melhor condição de saúde geral e não haverá nem abalo econômico, nem abalo familiar. E para o governo, somos quase que todos os nossos trabalhadores SUS dependentes. De uma forma ou de outra, somos. E para o governo, o que isso interfere? Na demanda da rede pública. Porque onde esta pessoa vai buscar? A rede pública. Né? No próprio índice de acidentes de trabalho. Para o governo, as doenças ocupacionais, aonde isso vai parar? Lá no posto de saúde. Que, por sua vez, vamos pegar o pior caso, vai se transformar numa biópsia, que é outro time, depois um outro time para pegar um oncologista. Esse oncologista ou fará só um pequeno tratamento, ou vai para uma rádio, para uma químio. Ele vai precisar fazer uma perícia no INSS para poder pegar o seu afastamento e, às vezes, até para uma aposentadoria. De novo, olha como nós somos baratinhos. Quanto demos de gasto para o serviço público? E, por fim, nós entendemos que esta perícia, na área da odontologia do trabalhador, vai assegurar ao trabalhador não só o que é de direito, mas tem que devolver, sim, o seu ressarcimento de dano, caso isto ocorra. As aposentadorias, vamos tentar devolver a dignidade. E, por isso, falamos que precisamos desse trabalho em conjunto. Vamos melhorar a qualidade de vida dele, o respeito a seus familiares e à sociedade. Vamos, sim, exigir a responsabilidade social. E, por fim, entendemos que vamos responsabilizar os que permitem que este trabalhador adoeça. Como pensamento, segue aqui meu telefone, se alguém quiser um contato. Ficamos extremamente felizes, estamos à disposição, porque o nosso objetivo é exatamente difundir e crescer. E nós entendemos que o maior valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. E, por isso, realmente, parafraseando Maria Júlia, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, como todos vocês que nos deram ouvido e que tenham o prazer de conosco poder questionar para que nós possamos nos desenvolver e desenvolver o nosso país. Obrigada a todos. Fica aberta a discussão. Como que fica a questão do empresário nesse tipo de prevenção? Vou te responder fazendo uma outra pergunta. Como fica a questão da saúde deles frente à medicina do trabalho? Não tem essa empresa a responsabilidade de cuidar dele? Ah, mas ele está em carro forte, é o estresse o tempo todo. Sim, então, é hora da sociedade pensar, será que a quantidade de horas que ele está trabalhando é justa para não adoecê-lo? Será que ele precisa ter uma hora de repouso um pouco maior? Faço eu uma outra pergunta. Nós não temos estudos que mostrem, vamos então pegar os nossos caminhoneiros, que rodam este país de ponta a ponta. Este caminhoneiro, pelo estresse até, pode chegar a um ponto de ter uma dor aguda, que iria levar a um tratamento de canal. Então, essa odontalgia, ele com aquela dor, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é parar e pegar lá a bebidinha, aquela pinguinha que ele tem escondidinha, fazer um bochecho para ver se resolve. Ele aproveita e engole, claro. Já foi. Depois, não vai melhorar. Ele vai pegar ou no posto de gasolina ou com algum outro amigo, vai tomar. Toma essas gotinhas aqui que são mágicas. 30 gotas de dipirona. Não vai resolver, porque esta dor não se resolve dessa forma. Dali a pouco ele vai fazer o quê? Vou tomar mais 30. Deu uma aliviadinha, quem sabe mais 30. Até que chega um momento que o sistema nervoso central dele está deprimido. Alguém sabe se o acidente, se a carreta que tombou,
É porque tinha óleo na pista ou é porque ele estava com o sistema nervoso deprimido e não conseguiu mais prestar atenção como estava dirigindo? Nós não temos essas estatísticas. Nós só sabemos que motorista de ônibus é louco. Nós não sabemos o quanto será que esse estresse, esse cansaço e essas dores, essa falta de monitoramento, não deu problema. E, de novo, é ele que vai ter o acidente? Não, somos todos nós. Então, é a sociedade como um todo que acaba tendo essa consequência. Então, não tem uma resposta fechada? Claro que não, porque nós precisamos pensar como nós vamos fazer para não adoecer. Mas eu te garanto que a hora que esses advogados exemplares começarem a processar essa empresa, ela rapidinho vai chamar todos os profissionais para podermos ter uma saída. Infelizmente, é assim que funciona. Oi, tudo bem? Então, acompanhando o Wagner, no caso de por exemplo, eu trabalho num sindicato de tecelagem, sou dentista desse sindicato, e pacientes se queixam muito do excesso de calor. E muitos aparecem com odontalgias, dores, etc., por conta do calor. Eu já falei com alguns empresários, donos de tecelagens, e eles me alegam que, doutora, é difícil que a gente não consegue colocar um ar-condicionado na sala porque prejudica a máquina X, o tecido X. Aí, no caso, o que eu posso reivindicar? Se você dava o telefone de qualquer um dos advogados daqui. Porque, assim, você viu que a resposta prejudica a produção. É o têxtil que me interessa. Bem, então, você não vai pôr ar-condicionado, você vai melhorar a ventilação da tua tubulação. Vamos pensar em outros processos, né? Porque não é só que ele transpira. O transpirar, não vou nem ir longe, mas o transpirar não nos causa um incômodo. Portanto, se eu estou incomodada, eu ficarei ereta. Eu, de cara, já estou aqui. Lembra que eu falei daquele músculozinho esternocleidomastoídeo? De cara, eu já estou mexendo com ele. Fora que eu estou fazendo cara feia, né? Eu estou contraindo musculatura. Queira ou não, eu estarei apertando os dentes. Né? Porque só um aviso. Quando alguém vai fazer força para carregar alguma coisa, vocês já viram que essa pessoa jamais faz isso apertando os dentes, ela sempre abre a boca? Carreguem um pezinho qualquer. Né? E até a tendência é fazer geme. Né? Para fazer. Esta musculatura está tendo toda comprometida. Então, eles, quanto sindicato, para ganharem, porque hoje tem pouco adepto, para ganharem mais adeptos, deveriam, sim, pensar na odontologia do trabalho, colocar um pouco mais de exaustão para poder aliviar esses trabalhadores. Professor Afonso e eu fizemos um trabalho numa empresa onde o calor, dentro de setores, as pessoas falavam que em 8 horas de trabalho, eles chegam a tomar mais de 6 litros de água. Não foi? Bom, é claro que estão 90% ali com problemas, né, de bruxismo. E a empresa conseguiu enxergar isso de tal forma que ela colocou, além da medicina do trabalho, do médico do trabalho, ela colocou psiquiatra. Porque ela está entendendo que ela não vai... Eram 3 empresas no Brasil, uma faliu, sobrou para 2. Então, aumentou a produção dela. Ela não tem o que fazer a nível, né, de mexer em processo. Então, ela vai tentar minimizar com a odonto do trabalho, com terapia ocupacional, com psiquiatra. Ela está tentando achar uma saída, que é, no mínimo, isso que nós desejamos que todas as empresas façam. Vamos começar a pensar. Vamos começar a mudar. Ok? Mas alguém quer falar alguma coisa? Não, não vou perguntar, não. Eu vou dar uma sugestão excelente. O Conselho Nacional de Saúde chamou a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. E ela vai acontecer em abril do próximo ano. Nesta fase, nós estamos e eu tenho o Reinaldo aqui, que está no Conselho Municipal de Saúde do município de São Paulo. Ele vai ser o relator da conferência.
já votados por nossos outros pares, e nada mais justo do que nesse momento, porque na quarta nós já introduzimos o Código de Ocupação Ocupacional, que nós temos esse código, existe esse código, foi na quarta. Agora, na quinta, nós vamos exigir a obrigatoriedade. A começar pelo tema da conferência, que coube a comunicação, que ele está lá na parte da comunicação, de a gente discutir o tema da conferência. Então, veja bem, gostaríamos da contribuição da professora Eliette e mais para a gente montar um tema que a gente consiga distribuir isso pelo município de São Paulo. E aí teremos a conferência, que vai ser em fevereiro, e aí seria interessante que tivéssemos dentistas, quando acontecer nos municípios a conferência, e depois a estadual, que vai ter que ser até março, para que aconteça a nacional em abril. Então, percebe que é o tempo que a gente tem que ter e não pode perder na hora de introduzir. Então, aqui está o Reinaldo, e aí a Eliette pode mandar tudo para o Reinaldo, e a gente... Não. Não, essa exposição aqui ficou ótima, porque a gente consegue tirar o tema daí e jogar um monte de coisa, viu, Reinaldo? Era isso que eu queria contribuir. Realmente, eu acho que essa é a saída mesmo, essa é uma saída política para introduzir muito mais empresas, né, a atuação da odontologia do trabalho, né? E, professor, é o seguinte, com relação aos médicos, eles têm a capacidade de solicitar a alteração da função ou do local de trabalho de um determinado empregado que está exposto a algum risco, que isso vai afetar a saúde dele. No caso do odontologista do trabalho, do dentista do trabalho, é possível fazer essa solicitação? Essa solicitação ela teria eficácia e validade perante a empresa? Olha, poder pode e deve, mas não sei se a empresa vai querer. E por quê? Vou te responder isso com um exemplo. Existe uma grande siderúrgica, né, que nós fomos lá conversar, tal, estávamos almoçando com o dono, e chegou uma hora que esse assunto foi abordado. O advogado dele estava junto, o médico, né? Era um almoço, mas para todo mundo aprender junto. E nós levantamos essa questão. Aí ele virou e falou assim, olha, existe um funcionário, que é lá especializado na área dele da siderúrgica, que nós estamos há mais de 8 anos mexendo no salário dele para tentar fazê-lo vir conosco. Conseguimos agora, triplicaram o salário dele. Conseguimos agora. Eu já falei para o médico, para o advogado aqui, não quero saber o que ele tem de doença. Eu compro esse passivo, porque passou a ser um passivo. Eu compro esse passivo. O que eu quero é ele na minha empresa. É uma escolha dele. O coitado do trabalhador nem sei se sabe desta escolha. Mas ele já tem noção de que ele pode ter um problema, mas ele optou. São as opções. O ideal seria, assim, não está adequado, vamos pedir para mudar. Mas, infelizmente, nós temos, né, como estamos pensando na área, né, temos que entender que existem todos os vieses, e cada um decide o seu. Okay? E, só fechando o que a Neide falou, isto que eu acho, sim, importante desses nossos encontros, porque cada um vai tendo uma ideia. Todos vocês que estão fazendo esta área de direito em saúde, é muito importante que vocês se aproximem destas informações. Porque isto também nos traz a visão de vocês, né, mas isto soma. Porque quando nós falamos, e não é porque nós trabalhamos em SUS, a Neide também a vida inteira trabalhou, mas quando nós falamos de SUS, nós estamos falando de todo mundo. Porque quando eu faço uma hemodiálise, na maioria das vezes não é o convênio. O convênio me põe lá no SUS. É o governo que bate. Quando eu tenho um acidente qualquer, que eu chamo o SAMU, quem que eu estou chamando? Nem que seja para falar para ele me leva para o Einstein. Mas eu estou chamando o serviço público. Quem foi que parou para pensar? O quanto, ao que nós falamos, o quanto de dinheiro público nós estamos jogando pelo ralo? Por quê? Porque nós ainda não juntamos as mãos e falamos, vamos lutar pela sociedade. E não precisamos ser políticos, nem isso queremos.
né? O nosso objetivo é outro. Né? Então, essa aproximação ela é muito boa. Quando houve essa 4ª conferência que nós estamos falando, isso, sei lá, que ano que foi isso, Neidinha? 2005? Sei lá para trás. Né? Mas, isso, lá para trás. Mas aí, né, nós falamos, bom, lá na USP, o que nós vamos fazer? Vai ter essa informação? Vamos, como estamos falando para vocês irem. Nós fomos exatamente assim. Chegamos lá, por sorte, encontramos a Neide na mesa. Neidinha, o que nós íamos fazer aqui? O que nós podemos pleitear para a odontologia do trabalho? Como ela conhece mais dessa área política do que nós, ela sugeriu, peça o Código Brasileiro de Ocupação da Especialidade. Como é que se pede, Neide? É só fazer uma moção e pede para o povo assinar. E só eu e mais uma colega saímos correndo para o auditório, né? E fala assim, fala para o teu amigo que é da Química assinar, fala para o teu amigo que é de não sei de onde. E assim nós conseguimos, graças a Deus, tudo. Tá, Neide, está aqui, põe lá na mesa. Passou. Então, é o que eu falei há pouco de manhã. Nós não temos preguiça de abrir porta. Né? Se ela dá certo, se ela não dá, nós estamos com a consciência tranquila que nós tentamos. E aqui vou eu, né? Adoro esta gestão do CRO, e vou dizer isto para vocês até, usem e abusem deste CRO, porque é uma gestão realmente que luta por nós. É uma gestão que o que for possível, tanto que é o evento de hoje, né, o que for possível para fazer pelo bem da sociedade, todos eles estão disponíveis. Né? E isso digo de carteirinha, porque, né, eu me formei o mês passado, mas eu já tive porta aberta. Não é porque eles estão aqui, mas nós sabemos disso. Da mesma forma, quando tem coisa errada, como vocês, nós vamos lá e falamos mal. Né? E nisso, eu e a Soraya somos ótimas. Né? De falar mal, quando precisa. Por quê? Porque ninguém sai de casa para dar errado. Né? Ninguém quer sair de casa só para criticar por criticar. Nós queremos voltar para casa e falar assim, não sei se eu tive sucesso, mas eu fiz a minha parte. Né? É, no mínimo, isso. E é isso que essa gestão, nós sabemos que é verdadeira. Nós sabemos que ela encontra. Tá? Então, aqueles que puderem, abusa aí do Reinaldo, né, que é ele a vítima da vez agora, sobre essa área. Tá bom, gente? Muito obrigada. Está o meu telefone disponível. O que vocês quiserem. Tá? Quer seja da nossa Câmara Técnica, quer seja do nosso grupo, nós estamos todos de mãos dadas. Obrigada.